Graça e paz, que o Senhor te abençoe. Nós estamos começando mais um programa Café com Deus. Eu gostaria de aproveitar o programa de hoje e, como eu sempre faço, fazer o convite aí para você vir nos visitar nesse horário e local que estão aí na sua tela, né? Nós nos reunimos, nós desfrutamos a palavra do Senhor, louvamos o Senhor. Então, fica aí o convite para você participar aí com a gente. E eu queria aproveitar e fazer um convite especial, né, para todos os nossos telespectadores para nos visitarem às quartas-feiras, também nesse endereço que está aí na sua tela, às 19h30. Uma oração de cura e libertação. Se você de repente tem algum problema e gostaria que os irmãos orassem por você, fica esse convite aí, às quartas-feiras, às 19h30, nesse local que está aí na sua tela. Bom, hoje a gente vai falar, né, eu falei sobre essa reunião de oração que tem às quartas-feiras. Hoje a gente vai falar justamente desse tema mesmo. A gente vai falar sobre oração. Então, eu gostaria de convidar você para ler conosco aí o livro de Mateus, primeiro evangelho, né? Primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, capítulo 18, versículo 18. Diz assim, ó, Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ricos, né, esses versículos aqui de Mateus 18, mas eu gostaria de chamar a atenção principalmente para o 18. Tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus, né? Esses versículos, né, principalmente o 18, esse versículo aqui, ele chama atenção para um princípio bíblico muito importante, né? É o princípio da oração. Você pode ver aqui, o versículo ele fala que tudo que é ligado na terra é ligado nos céus, tudo que é desligado na terra é desligado nos céus. Ele mostra para nós, de certa forma, a maneira como Deus resolveu agir, né, na nossa era atual, a maneira como Deus trata o homem, a maneira como Deus faz as coisas na terra. A gente pode dizer que nós estamos numa era, né, essa era pós-Jesus Cristo, a gente chama de era da graça, uma era em que Deus faz as coisas na terra por meio do homem. Não é assim que você tem observado? Por exemplo, se você for olhar em toda a Bíblia, né, depois da conversão do apóstolo Paulo, que a conversão do apóstolo Paulo de certa forma foi miraculosa, né? Deus se manifestou como uma luz, ele caiu, ficou cego por alguns dias e tal. Após essa conversão de Paulo, todas as outras coisas que Deus fez, a grande maioria delas pelo menos, né, Deus fez por meio do homem, né? Nesse versículo aqui a gente tem essa mesma ideia. Deus vai fazer aqui na terra, mas tem que ser ligado por nós para Deus poder ligar nos céus, né? E isso se aplica principalmente à oração. Tem uma comparação que eu gosto muito, que é como se Deus fosse um trem, né? Como se Deus fosse uma locomotiva. E nós, por meio da oração, nós pudéssemos colocar os trilhos para esse trem, para essa locomotiva poder passar. Então você imagina, né? Uma locomotiva, diferente do carro, diferente de outros meios de transporte, a locomotiva ela só pode passar onde tem o trilho, ela não pode andar por qualquer lugar. Se por acaso o trilho não está em um determinado lugar, a locomotiva não pode passar por ali. Por outro lado, se o trilho estiver em algum lugar por onde a locomotiva não quiser ir, o trilho é estendido por um local e a locomotiva não quer ir para esse local, é só a locomotiva não ir também, né? Então, dentro dessa comparação, Deus seria como uma locomotiva, como um trem. E a nossa oração seria como os trilhos, né? Para que Deus possa fazer algo aqui na terra, precisa primeiramente
da nossa oração, né? Quando nós oramos, nós colocamos trilhos e aí Deus pode agir. Então, de certa forma, né? Eu estou com um livro aqui, chama Ministério de Oração da Igreja, tem uma frase muito forte. O autor fala que, de certa forma, a terra controla os céus. Não estou dizendo heresia nenhuma, não. É claro, né? Deus é todo poderoso. Longe de mim falar alguma coisa contra isso. Mas, de acordo com a maneira como Deus resolveu agir na nossa presente era, nós, de certa forma, conseguimos controlar o que Deus vai fazer aqui na Terra. Então, imagina alguma coisa concreta que você quer que aconteça. Algum familiar seu que você quer que conheça Jesus, por exemplo. Né? Acho que talvez um bom exemplo seja esse. Um familiar seu que você quer que conheça Jesus. Você já se perguntou por que ele não, apesar do seu desejo, de repente até, apesar de você fazer a sua parte, procurar levar ele a Jesus, procurar falar a palavra para ele, apesar de tudo que você faz, você já se perguntou por que ele ainda não recebeu o Senhor? Talvez, né, o motivo seja esse, né? Talvez o motivo seja a falta de oração. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Deus, ele se limita ao homem. Deus, ele vai agir na medida das nossas orações. Um outro exemplo que eu gosto muito ainda sobre esse assunto é como se... Imagina que Deus seja um enorme reservatório de águas, né? Um departamento de águas imenso. E nós fôssemos como uma torneira. Vai depender muito do tamanho dessa torneira, o tanto que essa torneira está aberta. O jorrar da água naquela torneira não depende do tamanho do reservatório. O reservatório é imenso, mas depende das características daquela torneira, depende do tanto que aquela torneira está aberta. Eu e você somos como torneiras, né? O tanto que Deus vai fluir de nós depende de nós, né? Então que a gente possa fazer a nossa parte e que a gente possa orar para dar caminho para o Senhor fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Gostaria de ler aqui uma passagem que, para garantir que não vai ficar nenhuma dúvida, uma passagem em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, versículos 9 em diante. Diz assim, ó. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Então, ó, Moisés falando para Josué, né? Para escolher homens e sair para pelejar contra Amaleque, que era um povo inimigo do povo de Deus, né? Dos judeus na época. Aí amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. O povo de Deus, né, para quem não sabe, no Velho Testamento, né, de certa forma, assim, o povo de Deus era somente os judeus, né? O povo que tentava cumprir a lei de Moisés e tal. Nessa passagem, o povo de Israel, o povo judeu, ele está travando uma batalha contra os amalequitas, né? E aí, o que acontece? Moisés, ele ficava com as mãos estendidas orando por aquela batalha, para que o povo de Deus pudesse ter êxito ali. Só que, em alguns momentos, ele abaixava as mãos. E a Bíblia fala que no momento que ele abaixava as mãos, Amaleque prevaleceu, que a gente leu lá no 11. Porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Então, quando Moisés abaixava as mãos, o exército inimigo começava a prevalecer. Então, os dois ajudantes aqui de Moisés, um é Arão, o outro é Hur, né? Arão
inclusive era irmão de Moisés, eles começaram a ajudar Moisés a manter as mãos de Moisés erguidas, para que ele pudesse continuar orando ali ao Senhor, e aí o Senhor ia concedendo vitória ao povo de Israel. E no fim das contas, eles conseguiram deixar as mãos de Moisés erguidas até o fim do dia, e o povo de Israel teve êxito e conseguiu derrotar o exército inimigo. Aí você fala, pô, mas a vontade do Senhor já não era que o povo de Israel vencesse aquela batalha? Já não era essa a vontade do Senhor? Mas o que tinha a ver então o fato de Moisés ficar orando? É aquele princípio que a gente leu lá em Mateus. Para que Deus pudesse dos céus determinar a vitória, precisaria de homens aqui na terra, no caso Moisés, né? Precisaria de alguém aqui na terra orando por aquele sentimento, para que Deus pudesse fazer aquilo. Essa é a maneira de Deus agir, né? Eu espero que tenha ficado claro. No próximo bloco a gente desenvolve um pouco mais esse assunto. Até daqui a pouquinho. Estamos começando aí o segundo bloco. No bloco anterior a gente estava falando, né? A gente terminou falando da história, uma história lá de Êxodo 17, em que Moisés orava, e Moisés orando, Deus poderia dar a vitória para o povo de Israel. Então, na verdade, aquilo aconteceu no Velho Testamento, mas a gente viu aqui, pelos versículos aqui de Mateus, Mateus 18, né? Eu vou ler de novo o versículo principal aqui apenas. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, a gente vê que no Novo Testamento, o Senhor ele tem agido da mesma maneira com o homem, né? Para ele te dar uma vitória, para ele, como eu disse, né, no bloco anterior, para que alguém da sua família que você quer que ganhe o Senhor, possa realmente ganhar o Senhor, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, precisa da nossa oração, né? Deus ele se limitou ao que o homem permite que ele faça. Interessante, né? Ele continua sendo todo poderoso, mas para ele fazer a vontade dele aqui na terra, depende de mim e de você. Bom, um outro aspecto aqui de oração, né? Versículos bem conhecidos aqui, Mateus 6, é onde tem a oração do Pai Nosso, mas eu vou ler um pouquinho antes aqui. Diz assim, Mateus 6, versículo 5 em diante, diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Eu acho que sobre esse primeiro ponto eu não preciso falar, porque não sei nem se é o caso de alguém que fica querendo orar para que as outras pessoas possam, para tentar se aparecer por meio da oração. Mas nesse segundo ponto eu acho muito interessante. Quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta. É claro que aqui a Bíblia traz um princípio, né? Não só fechar a porta no aspecto físico. Eu preciso orar no meu quarto com a porta fechada, é isso? Não é só isso. É principalmente trazer um princípio de que nós precisamos reservar talvez um tempo do nosso dia, reservar um momento do nosso dia, da nossa semana, para nos isolar de tudo mais, para podermos buscar o Senhor, né? Se você for olhar, né? Hoje, muito mais do que antes, o homem é cercado de várias distrações. Se você for olhar, antigamente o homem ele já vivia distraído o dia inteiro. Hoje, com a mídia, com o smartphone, com tudo isso, o homem anda muito mais disperso. Por exemplo, antes imagina a pessoa anda envolvida com muita coisa a semana inteira, mas no final de semana ela às vezes tirava um tempo para ir para a missa, tirava um tempo para ir para a reunião dela, para o culto dela. Naquele momento, normalmente, ela ficava ali, pelo menos, prestando atenção. Hoje, muitas vezes, nem isso tem acontecido. Por quê? A pessoa vai para o culto, leva o smartphone e fica ali, durante a reunião ali, fica distraída com o smartphone dela. E a gente sabe que fica bem complicado dessa maneira, né? Então, esse versículo ele mostra para nós que nós devemos fechar a porta do nosso quarto. Não é no aspecto físico apenas, mas a gente deve realmente se isolar, né, de certas distrações para a gente poder buscar o Senhor, né? Que a gente possa levar bastante a sério esse princípio.
Outro ponto aqui, ó. O Pai que vem em secreto te recompensará. Diferente de uma parte dos judeus aqui, que oravam de forma ostensiva para todo mundo ver que eles eram religiosos, que eles faziam tudo certinho, o princípio que o Senhor traz aqui é outro. Você ora de forma discreta, porque o Pai te recompensará. Não quero bater na tecla aqui do que seria essa recompensa, mas no aspecto de que se você ora em secreto, é porque você confia em Deus. Porque se você está orando em secreto, pensa comigo, e não tem ninguém vendo, não tem nenhum motivo para você usar aquilo para se orgulhar, porque não tem ninguém vendo você orar e tal. O que resta? Resta a sua confiança em Deus, saber que Deus vai te recompensar, de que Deus vai te abençoar, né? Então, isso aqui também é muito importante. Continuando aqui no versículo 7, nós estamos em Mateus 6, diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Está falando aqui, né? Quando nós formos orar, nós não precisamos, né? Nós não devemos ficar usando de vãs repetições, ficar só repetindo a mesma coisa. Mas nós devemos ter uma oração com sentimento mesmo, né? A gente precisa estar, daquele negócio, você precisa estar presente em tudo que você faz, né? Então, quando a gente for orar ao Senhor, a gente precisa sair, né, daquela formalidade e realmente derramar nosso coração perante o Senhor e realmente levar até o Senhor as nossas questões e principalmente aproveitar aquele momento para realmente ter comunhão com o Senhor. Então, antes, né, do Senhor mostrar um modelo de oração para os discípulos ali, ele fez essas considerações que eu falei até agora, mas aí a partir do versículo 9 começa a falar realmente do que a gente chama de oração do Pai Nosso, né? Diz assim: portanto vós orareis assim, é Jesus já falando, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas, né? Os dois versículos posteriores aqui já. Primeiro ponto aqui, Pai nosso que estás nos céus. Só essa primeira palavra, Pai, já é um negócio muito, muito maravilhoso, porque no Velho Testamento, se você for ver o judeu, jamais ele ia se relacionar com Deus dessa maneira, porque ele não se sentia filho de Deus. E na verdade, deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho aqui. No comecinho do livro de João, diz assim, ó: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você crê no Senhor, você é filho de Deus. No versículo seguinte fala aqui que se você crê no Senhor, você nasceu de Deus. Então é algo novo para nós, é algo que a gente deve dar muita importância. Eu e você somos filhos de Deus. Você pode chamar Deus de Pai. E não há nenhuma formalidade nisso, é uma questão orgânica mesmo, uma questão de vida. Você é filho de Deus porque você foi gerado por Deus. Você foi gerado por Deus. Outro ponto aqui, ó, santificado seja o teu nome. O Senhor, uma coisa que agrada muito ao Senhor é ser louvado pelo homem, ser santificado pelo homem. O Senhor, ele tem muita alegria em ser engrandecido pelo homem, né? Então que a gente possa ser fiel nisso também. Um ponto que eu acho muito importante aqui, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, venha o teu reino. Esses dias eu estava lendo uma literatura e lá falava assim, né, que o reino de Deus
nós implantarmos o reino de Deus é muito mais uma questão geográfica do que uma questão histórica. Por que será que fala isso, né? Muito mais uma questão geográfica do que uma questão histórica. Normalmente, quando se fala de reino de Deus, a pessoa, normalmente está fazendo alusão ao reino que virá. Ela fala, depois da volta do Senhor vai ter o reino dos céus. A gente mesmo fala muito sobre esse assunto aqui. Então isso aí seria uma questão mais histórica. Por um lado, a gente precisa esperar chegar ao reino de Deus. Está na história, na história futura, mas está na história. Mas o reino de Deus não é, nesse aspecto aqui, não é nesse sentido que está falando. Está falando mais no sentido de nós implantarmos o reino de Deus onde quer que nós estejamos. Depois fala da vontade, né? Faça a tua vontade assim na terra como no céu. De nós sermos instrumentos para o Senhor fazer a vontade dele aqui na terra. Você quer ver um exemplo no Velho Testamento disso, né? O Velho Testamento ele é repleto de símbolos, né? Dos quais nós temos a realidade hoje. No Velho Testamento havia um homem chamado José. E José, ele foi vendido como escravo. E onde ele pisava, de certa forma, ele, né, representando Cristo nesse aspecto, mas ele influenciava todo o ambiente. Onde ele chegava, entre aspas, ele reinava. Então, por exemplo, primeiramente ele foi servir numa casa, praticamente como um servo, assim, um serviçal ali, e aí fala assim, em Gênesis 39, vendo Potifar que o Senhor era com ele, Potifar era o patrão dele, que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Aí depois lá na frente, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Depois de um tempo, José foi preso, né? E aí na prisão fala também que assim, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, tudo o que fazia o Senhor prosperava. Por meio de José, o Senhor conseguia fazer prosperar todos os lugares todos os ambientes em que José entrava. O Senhor fazia prosperar por meio de José. José, a gente pode dizer que ele era como se fosse o embaixador do reino de Deus onde quer que ele estivesse. E voltando lá para Mateus, que a gente vê é isso, né? Quando a gente fala, venha o teu reino, não é questão só do reino no futuro, mas é uma questão de fazer a vontade de Deus, ser um instrumento da vontade de Deus onde quer que nós estejamos, né? É isso que a gente deseja, que o Senhor te abençoe, que você possa ser aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, um instrumento para que o Senhor possa implantar o reino dele e fazer a vontade dele. Que Deus te abençoe e até amanhã.